As Testemunhas de Jeová. As Testemunhas de Jeová constituem uma seita notória por suas publicações e visitas de porta em porta, sempre feitas em duplas, que deixam muitos fiéis católicos perplexos. Quando se originou? Que mensagem traz? Origem. O fundador das Testemunhas de Jeová é Charles Taze Russell, 1852 a 1916, jovem comerciante americano, nascido de família presbiteriana. Não se dava por satisfeito com sua crença religiosa, de modo que, depois de muito procurar, resolveu fundar uma sociedade de estudiosos da Bíblia, dita Torre de Vigia, conforme Abacuque 2:1. Examinando a Bíblia, Russell pesquisou a data da segunda vinda de Cristo, após as frustradas tentativas dos grupos adventistas de 1843 a 1844, e descobriu que, com a morte dos apóstolos, ninguém mais compreendeu a Bíblia, ficando reservado a Russell a missão de proclamar ao mundo seu verdadeiro sentido. Ora, baseando-se em textos de Daniel e Ezequiel, Russell, em 1874, predizia para 1914 a vinda de Cristo, acompanhado dos patriarcas Abraão, Isaque, Jacó e dos profetas da fé. Era quando se daria, então, a Batalha de Armagedon, conforme Apocalipse 16:16, na qual Deus aniquilaria os maus e daria início ao reino milenar de Cristo sobre a terra, reino de bonança e paz. Tal anúncio despertou a atenção de muita gente, que se filiou à nova seita. Contudo, em 1914, nada do previsto aconteceu. Russell então explicou: o Senhor ainda nos concede um pouco de tempo, e indicou o ano de 1918 como o do início do apregoado reino milenar. A morte, que o colheu em 1916, poupou-o de novo desengano. O sucessor de Charles Russell, Joseph Franklin Rutherford, 1869 a 1942, viu-se obrigado a refazer os cálculos, indicando, em consequência, o ano de 1925 como o da vinda de Cristo e o da batalha final de Armagedon. Muitas pessoas, aflitas pela dura situação do mundo pós-guerra, de 1914 a 1918, aderiram fervorosamente à profecia. Dado que, em 1925, novamente, nada do predito ocorreu, Rutherford pôs-se a rever todo o calendário das testemunhas e houve por bem não fazer mais profecias. Em 1968, porém, Nathan Knorr, então presidente da sociedade, afirmou pela revista Despertai que o dia de Armagedon cairia em 1975, segundo a cronologia bíblica. Tal cronologia era proposta nos seguintes termos: Adão foi criado no outono do ano 4026 a.C., donde se segue que, em 1975, se completariam os 6.000 anos da existência do gênero humano. Esses 6.000 anos seriam seguidos do reino milenar de Cristo, paralelo ao descanso sabático, no qual o Senhor Deus entrou após os 6 dias da criação do mundo. Em 1977, o presidente da sociedade Torre de Vigia, interrogado pela revista Time, em 11 de julho de 1977, página 39, a respeito do não cumprimento da profecia em 1975, respondeu que a contagem deve ser alterada, pois o 7º dia só começou após a criação de Eva, a qual foi posterior à de Adão. Visto que a duração do intervalo entre o surto de Adão e o de Eva ainda não foi revelada pelo Senhor Deus,
não se pode afirmar quando começará o 7º milênio da humanidade, ou o reino milenar de Cristo. A Sociedade Torre de Vigia tem sua sede em Brooklyn, em Nova York, Estados Unidos, de onde espalha pelo mundo numerosos livros e panfletos, assim como as revistas Sentinela e Despertai. Doutrina das Testemunhas de Jeová. Primeiro, as testemunhas de Jeová são contrárias a todas as formas de religião existentes, inclusive o protestantismo e o catolicismo. Para eles, religião significa idolatria, apostasia e é obra diabólica. E por quê? Ensinam a imortalidade da alma. Com isso, tornam-se cúmplices do demônio, que quis contradizer a palavra de Deus. No dia em que comeres, morrerás. Gênesis 2,17. O demônio, embora esteja consciente da condição mortal do gênero humano, ensinou-lhe, ao menos, a crer na imortalidade da alma. Segundo, existe um Deus único que, para se diferenciar dos outros deuses do mundo pagão, quis revelar a Israel seu nome próprio, Jeová, ou Jeová Deus. O nome Jeová, dizem, passou para plano secundário, principalmente após a morte dos apóstolos. Recentemente, porém, Deus quis despertar seus fiéis para proclamarem Jeová Deus. Em Deus não há 3 pessoas. O mistério da Santíssima Trindade parece absurdo às testemunhas. Com efeito, Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Ora, o homem tem uma só cabeça. Por conseguinte, Deus não terá 3 cabeças. Fazem disso uma interpretação físico-biológica. Terceiro, Jesus Cristo é a primeira criatura de Jeová, usado como instrumento para a criação de tudo mais. Russell diz que Jesus era Miguel Arcanjo. Quando, milênios após a criação, essa criatura se fez homem. Sua natureza foi completamente transformada de angélica em humana. Quando Cristo morreu na cruz, era meramente homem. A morte foi o seu fim total. Mas um ente espírito emergiu do túmulo, criado por Deus, para viver uma vida meramente espiritual. Assim se entende a ressurreição de Cristo, conforme as testemunhas. Quarto, o homem foi criado em condições de bonança paradisíaca. Não possui alma imortal. Em consequência, a morte vem a ser, para ele, aniquilamento total. Foi Satã quem incutiu nos homens a concepção de que a alma é imortal. As testemunhas falam de ressurreição dos mortos. Esta não se dá por reunião da alma e do corpo, mas é entendida como criação de um novo ser. O homem pecou no paraíso. Desde então, Deus luta contra Satanás. Este suscita seus adeptos, ao passo que Jeová Deus tem suas fiéis testemunhas. Quinto, a história é marcada por tal luta. A batalha final de Armagedon será travada entre Cristo e seus inimigos. Os que vencerem dentre os homens serão divididos em 2 categorias. A primeira, chamada classe consagrada ou classe vitoriosa, será um pequeno rebanho, limitado a 144 mil eleitos. Esses irão para o ar superior, a fim de reinar com Cristo. Não precisarão de alimento e serão recrutados entre as testemunhas de Jeová. Já, agora, que a seita atinge atualmente mais de 1 milhão de adeptos, cada testemunha tem motivos de ansiedade por não saber quem fará parte desse número seleto de 144 mil. Esta é outra interpretação literal e matemática, quando, na verdade, o livro do Apocalipse se utiliza dos números simbolicamente. Simbolicamente, o número 144 mil é composto dessa forma: 12 vezes 12 vezes 1000, que é igual a 144 mil. 12, as tribos de Israel,
vezes 12, os 12 apóstolos, vezes 1000, uma multidão, grande quantidade. Ou seja, são chamados à salvação os judeus, os cristãos e toda a humanidade, sem distinção de pessoas. Enfim, todos são chamados. A salvação de Cristo é universal, dirigida a toda a humanidade. Nem todos são obrigados a aceitar, mas Deus, que criou a todos com amor, não reservaria um andar mais alto no céu para tão poucos. Ademais, no céu não há graus nem lugares ou categorias especiais, e sim intensidades de comunhão com Deus, de acordo com a abertura de nosso coração. O dom de Deus é o mesmo para todos, mas cada um recebe conforme se abre. Se lermos Mateus 5,45, podemos entender que a graça divina abunda para todos. A segunda categoria constará do resto dos homens salvos, ditos Jonadabes. Serão deixados na carne e no sangue. Esta terra será a sua eterna morada. Farão que ela seja habitada por homens e mulheres, justos e mansos, em ambiente de paz, livres de opressão, doença e morte. Eles se multiplicarão sobre a terra, donde a pergunta: que resultará de uma constante multiplicação de seres humanos nesse mundo, isentos de morte para todos sempre? Quanto àqueles que não conseguiram superar a prova final, serão aniquilados com o diabo e todos os seus anjos. Sexto, na vida concreta, as testemunhas são contrárias a várias instituições da sociedade, como a celebração do Natal e a oferta de presentes. São reservados em relação à caça e à pesca. Em Gênesis 10:8, Nimrod, tido como grande caçador, é condenado. Não aceitam transfusão de sangue, pois a vida reside no sangue e pertence a Deus só. Tendem a ver as instituições políticas como ampla organização satânica. Breve avaliação das testemunhas de Jeová. Toda a doutrina das testemunhas está baseada em uma interpretação arbitrária das Sagradas Escrituras. O fundador julgou ter redescoberto a mensagem bíblica e desejou recomeçar sua vivência a partir da estaca zero, como se ninguém tivesse entendido o Evangelho até a sua época. Quis dar mais ênfase ao Antigo Testamento do que ao Novo, negando a Santíssima Trindade e a divindade de Jesus Cristo. Por isso, as testemunhas já não podem ser consideradas como cristãs. Não podemos, em breve espaço, refutar todas as afirmações falsas da seita, mas daremos um exemplo que mostra bem como as bases da sua interpretação bíblica não se sustentam. Charles Russell era um comerciante que pretendia sondar as Escrituras em tradução inglesa, pois não conhecia o grego e o hebraico. Eis uma das consequências desse fato. Russell lia em inglês o texto de Levítico 26:27, que, segundo o original hebraico, diz: Se, apesar disso, não me ouvirdes, punir-vos-ei 7 vezes mais pelos vossos pecados. Ora, usando somente o texto inglês, Russell interpretava 7 times more, como 7 tempos ou períodos, em vez de 7 vezes. Para Russell, um tempo equivalia a um ano simbólico, ou seja, a 360 anos, em vez de 360 dias. 7 tempos seriam, pois, 7 vezes 360, que é igual a 2.520 anos. Dado que esse período de 2.520 anos tenha principiado em 606 a.C., quando Nabucodonosor começou a ameaçar Jerusalém, dando início à chamada Era dos Gentios, 606 anos haviam decorrido no início da Era Cristã e restavam 1914 anos após o nascimento de Cristo, para se ter o fim da Era dos Gentios e a segunda vinda de Cristo. 2560 menos 606 é igual a 1914.
Era com base nesses cálculos que Russell predizia o fim dos tempos para 1914. Julgue o próprio leitor a validade dessa interpretação, desmentida pela própria história, e de tantas outras interpretações simplórias e pouco fundadas na Bíblia, sobre as quais se fundamenta a doutrina das testemunhas, que alcançam a faixa de 1,3 milhão de adeptos só no Brasil.